Oi, meus amores, muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa segunda aula da Semana da Reabilitação Crônica. A aula de ontem foi sensacional, muita repercussão, que as pessoas já estão aplicando. E hoje a gente vai ter um conhecimento muito especial sobre a articulação femorotibial e patelofemoral, porque é um grande desafio hoje a gente reabilitar, reprogramar, rememorizar os músculos que sustentam e que blindam o joelho. Então, todos muito bem-vindos à nossa segunda aula e hoje é 35% do nosso conteúdo e amanhã 40%, então tem muito conteúdo ainda, galera. Então, se prepara, lápis e papel, que a gente vai começar a nossa aula de reabilitação de dor crônica de joelho. Vem comigo! Então, meus amores, o que a gente vai aprender? O que a gente já aprendeu na semana da reabilitação crônica? A gente já aprendeu neurociência da dor crônica e reabilitação do complexo occipito cervical na primeira aula. E nessa primeira aula a gente teve uma repercussão linda, incrível, as pessoas já aplicando e já tendo resultado. E a gente só viu 25%. Hoje a gente vai ver reabilitação do complexo femorotibial. 35% a gente vai aprender. A gente vai aprender hoje, ok? E amanhã, 40%, imperdível a aula de amanhã. Todas as aulas estão desenhadas para você já poder aplicar esse conteúdo que talvez você não veja em lugar nenhum. Então, usando essa metodologia, né? E o que a gente vai aprender na aula de hoje? Biomecânica femorotibial, dor crônica femorotibial, artrose, gonartrose femorotibial, hipertrofia estrutural e reequilíbrio neuromuscular, rememorização celular, blindagem de joelho, usando essa metodologia que é o método PMP, que eu desenvolvi durante anos de mestrado, doutorado e pós-doutorado. E por que eu resolvi fazer isso? Então, para vocês entenderem, eu sou uma doente crônica de dor, eu tenho uma espondilolistese, como vocês sabem, e a dor crônica sempre foi um desafio para mim. Deixei medicina e vim para a reabilitação para entender essa função articular, essa dinâmica articular. Então, eu resolvi estudar a fundo dor crônica para poder ajudar profissionais e pacientes que sofrem. Então, eu criei essa metodologia que eu vou mostrar para vocês como usar no joelho. Biomecanicamente, a gente tem um joelho que anatomicamente ela é gínglimo-plana. O que é isso, meus amores? Uma extremidade convexa deslizando numa extremidade plana. Isso confere uma instabilidade do joelho, uma sobrecarga. Então você vê que essa região plana, ela sofre um impacto muito grande e ela precisa de um arcabouço muscular, de uma blindagem muscular, ligamentar, capsular para proteger esse joelho. Ele precisa de uma memória de hipertrofia e de força. A mobilidade ocorre no plano sagital, que é flexão e extensão, como a gente está vendo. E esse movimento de flexão e extensão, ele é extremamente utilizado no dia a dia de forma funcional. E esse movimento eu preciso ter uma rememorização dele. No plano horizontal são as torções mediais e lateral de joelho, e isso acontece com flexão de joelho. Esse joelho em extensão, ele fica em cadeia cinética fechada. Então, quando eu estou em cadeia cinética fechada, com o joelho em extensão, então eu tenho esses movimentos de rotação medial e rotação lateral, muito comum nas lesões esportivas, não é? Lesão de LCA, não é? Lesão por
essa cadeia cinética fechada. Então eu preciso reestabelecer esse padrão motor funcional usando uma rememorização celular. Muito bom. Esse movimento é um movimento extremamente complexo, porque ele depende de muitas estruturas musculares. Então, talvez uma das articulações que mais precise de suporte muscular. E o trabalho cadencial de quadril, né, e joelho, né, então acontece no quadril e acontece no joelho. Então, eu tenho músculos biarticulares extremamente importantes, como o reto femoral, não é? Como o músculo gastro. Então, é extremamente importante esse olhar acima e abaixo do joelho. Então, a gente entende que o joelho, biomecanicamente, ele tem que obedecer a osteocinemática e a artrocinemática. A osteocinemática é os movimentos angulares. A artrocinemática é o segmento da biomecânica que reabilita os movimentos intraarticulares, que é compressão, deslizamento, tração e rolamento. Então, isso fica muito claro que no processo de reabilitação eu preciso reestabelecer primeiro os movimentos artrocinemáticos para depois reorganizar os movimentos osteocinemáticos. Eu preciso fazer isso de forma cadencial, trabalhando cadeia cinética fechada e cadeia cinética aberta, mas com um olhar para estrutura intraarticular. Então, importante que vocês não esqueçam desse processo de reabilitação de dentro para fora, intraarticular e depois articular, macro. A dor no joelho, onde que apresenta essa dor no joelho? Então, esse joelho, ele pode aparecer uma dor difusa, uma dor medial, uma dor lateral. De onde vem essa dor estrutural? Porque a gente já viu que a dor crônica é lá no sistema nervoso central. E depois eu vou para a região pontual. O que pode acometer o joelho gerando dores pontuais? Então, primeiro eu tenho a gonartrose, meus amores. Então, a gonartrose é um processo de degeneração cartilaginosa. Então, a gente vê um processo de destruição cartilaginosa. E a cartilagem em si, ela não dói. O que dói é o processo inflamatório gerado, né, as lesões periostais, que é subcondrais, que levam à dor. E aí eu preciso de suporte para diminuir as sobrecargas, aumentar os espaços intraarticulares e permitir a rememorização do movimento amplo do joelho. A cartilagem, meus amores. Então, ó, a cartilagem, a gente sabe que ela é avascular, ela não se regenera. Então, a articulação que tem uma ampla cartilagem, como o joelho, ela sofre pela falta de reparo fisiológico. Então, quando eu tenho lesões extremas, eu tenho outras opções cirúrgicas, mas sempre entendendo que a cirurgia, ela não reestabelece a função. Ela pode reestabelecer a estrutura, mas o que reestabelece a função é a rememorização celular e articular de movimento sem dor. Então, olha só, uma cartilagem, né, com grau lindíssima e completamente íntegra. E quais são? Quando eu tenho uma lesão extrema, vocês podem receber alguém pós-cirúrgico de joelho. Então, pós-cirúrgico, eu tenho o transplante osteocondral a fresco, que é tirado de um banco de órgãos, igual qualquer outro órgão. Então, vai lá, pega a cartilagem de um cadáver íntegra e essa estrutura que é retirada, ela é reimplantada nas regiões comprometidas, não é? A região com um processo degenerativo
áreas degeneradas. Então, isso é feito através de um transplante osteocondral a fresco. Ainda é feito muito pouco no Brasil, porque se tem muito pouco banco de ossos ainda aqui no Brasil. Aí eu tenho outras técnicas, autotransplante, que é parecida com a técnica de mosaico. Você retira, né, cirurgicamente uma região íntegra da cartilagem e coloca numa região com maior lesão. Então eu tiro regiões e aí reinsiro numa região de maior impacto, de maior sobrecarga. Eu tiro de regiões de menor sobrecarga e coloco em outras regiões. Hoje o mosaico também está quase caindo em desuso, porque tem uma lesão estrutural para reparar uma outra lesão, não é? E aí a gente tem os transplantes autólogos de condrócitos. Esses são fantásticos. Eu tiro uma região da cartilagem íntegra, levo para laboratório e faço um trabalho de biologia molecular, que é uma parte onde essa célula vai sofrer divisão celular e aí eu tenho maior número de células, né? Então eu tenho, na verdade, uma cultura de condrócitos e eu vou colocar lá no lugar de lesão, tá? E por último a gente tem as células troncos, que hoje ainda não é feita no Brasil, porque ainda se estuda, né? As pesquisas ainda estão mostrando os efeitos colaterais das células tronco. Por quê? Porque pode ocorrer uma mutação dessa célula e gerar um câncer, por exemplo, né? Então, mas, por exemplo, no Japão é feito em grande escala esse tipo de cirurgia com grande sucesso, ok? Então, a gente entendendo um pouquinho das técnicas cirúrgicas, a gente pode perceber que se não tiver esse processo de rehab pós, a gente não tem sucesso. A dor também ela pode ser medial, então a chamada pata de ganso, onde eu tenho o sartório, o tendão do músculo grácil e o tendão do músculo semitendinoso, formando uma tríade que é a pata de ganso. Eu posso ter uma lesão nessa estrutura para o medial e pode ser por um valgo de joelho, pode ser por trauma, pode ser por insuficiência muscular. Depois eu tenho dor lateral, né? E essa dor lateral, né? Ela acomete, né? Vasto lateral, o trato iliotibial, tensor da fascia lata que compromete a região do joelho, né? Então, essa dor articular também pode ser por um varo de joelho, pode ser por valgo de joelho, pode ser por trauma lateral, mas que gera ao longo do tempo uma dor contínua se não tratada adequadamente. 3 passos, meus amores, para uma sessão que apaixonam as pessoas. O que ela quer, galera? Ela quer ficar sem dor. Então, para ficar sem dor, o que eu preciso? Primeiro, não é? Debelar essa dor com a nova memória celular. Eu preciso reprogramar esses músculos, não é? Através de recrutamento neuromuscular. Eu preciso promover uma hipertrofia estrutural através de geração de fatores de crescimento. Então, a pessoa quer ficar sem dor e para ficar sem dor eu vou seguir as três fases que eu falei na aula 1, que é liberação, espaço e hipertrofia organizada através desse método que gera rememorização. E essa hipertrofia? Como que a gente gera essa hipertrofia? Então, essa aula eu acho que é tão linda falar de perda de massa muscular, de suporte muscular. Por quê, galera? Porque eu produzo um anabolizante fisiológico. E é sabido que quando eu estimulo o músculo da forma correta, eu produzo esse anabolizante fisiológico chamado MGF. E como se descobriu esse anabolizante que a gente produz? Então, mesmo o anabolizante que eu vou lá e injeto e faz o músculo crescer, se eu tiver a contração certa, se eu usar o método certo, eu produzo o MGF. O que é o MGF? Então, só para a gente entender que a hipófise anterior, que é essa estrutura aqui azulzinha, meus amores, ele produz hormônio de crescimento, que é o GH. O hormônio de crescimento, que todo mundo produz naturalmente, estimula o IGF.
O IGF é produzido no fígado e depois, via hematogênica, pela corrente sanguínea, ele chega até o músculo e produz o crescimento muscular. Só que aí ele produz o crescimento e depois ele fica mantendo o trofismo. Célula morre, célula nasce, que seria a síntese e degradação, e o IGF vai repondo e mantendo o trofismo muscular. Só que quando eu tenho dor, que eu gero desuso, eu perco em massa muscular, eu perco em volume, e aí o IGF já não funciona. Eu preciso de um mecanismo a mais. E foi aí que as pesquisas mostraram um ganho gigante pra gente. Quando esse sistema não funciona mais, eu preciso o quê? Eu preciso reestabelecer. O músculo entra numa hipotrofia por desuso. E aí eu preciso agora de um método que estimule a produção de anabolizante fisiológico. E aí, galera, o que a gente encontrou? Um estudo mostrando, isso aí eu estudei no meu mestrado e no doutorado. Aqui são animais sem hipófise anterior e olha a qualidade do músculo. Esse primeiro que é o controle, o ratinho sem hipófise, todos os 3 grupos sem hipófise. O primeiro é ratinho, grupo de ratinho sem hipófise, sedentário. O segundo, sem hipófise, praticante de natação. E o terceiro, de contração submáxima, que é o que a gente faz para rememorizar. Olha o que aconteceu, galera, com o grupo 3 de contração submáxima, mesmo sem hipófise anterior. Hipertrofia. É isso que a gente quer. É exatamente a produção de Mechanic Growth Factory. Então, esse Mechanic Growth Factory, que é o MGF, sendo produzido no músculo para gerar hipertrofia organizada. Olha que incrível! Meus amores, o músculo é capaz de produzir o seu próprio anabolizante e hipertrofiar. Então, se você quer dar suporte ao joelho, não adianta ficar fazendo exercício de alongamento, de meia boca. Ou eu gero promoção, construção de MGF, ou eu produzo o MGF, ou eu não vou ter um músculo capaz de sustentar e diminuir a sobrecarga articular. Então, o MGF é, na verdade, o nosso grande alvo. E tá aqui, ó, o MGF sendo produzido durante a aplicação do método PMP. Então, meus amores, agora o que a gente vai ter que aprender? Como usar esse método para produzir fatores de crescimento, que é o MGF. Então, vem comigo que agora a gente vai para a segunda parte linda da aula, que é a de rememorização celular, para a produção de MGF, usando esse método incrível. Como fazer isso? Vem comigo! Então, meus amores, agora a gente vai ver a sequência para a gente reabilitar o joelho. Primeira coisa que a gente tem que fazer é liberação de quadríceps. Libera, aumento de espaço, ganho de movimento intraarticular, depois rememorização celular. Então agora, liberação miofascial de quadríceps. Então, esse exercício que eu mostro para você, eu uso essa faixa aqui, ó. Então, eu uso essa faixa, é uma faixa mais resistente que vocês vão ter. A mais resistente, vocês podem dobrar o meio, ou se ela for muito resistente, você não precisa dobrar. Então, a primeira coisa é a liberação transversal do quadríceps. Então, meus amores, só para vocês entenderem, aqui, a fibra do quadríceps é nesse sentido aqui, ó. Nesse sentido horizontal. A liberação tem que ser transversal. Então, eu vou começar a fazer a liberação. Como que eu posso fazer essa liberação de quadríceps? Então, olha só, a gente começa a fazer a liberação. Então, olha só, dobrei ao meio e depois, ó, eu vou fazer várias dobrinhas aqui na faixa elástica. E aí, ó, dobro aqui ou aqui. O que eu faço?
A liberação é sempre com o músculo relaxado. Então, ó, vou até colocar aqui assim para vocês verem de frente. Olha só. É nesse sentido a liberação de quadríceps. Eu não posso fazer essa liberação com ele tensionado. Eu tenho que fazer com o quadríceps relaxado. Então, na posição de encurtamento máximo. Então, posição de encurtamento máximo, o que a gente vai fazer? A gente começa a liberação de distal para proximal, pensando como referência o joelho, tá bom? E por que a gente faz de distal? Para ir desensibilizando. A região mais dolorosa a gente vai desensibilizando. Então, ó, eu começo a fazer. Posso fazer isso com a bola, com a bolinha? Isso aqui é mais eficaz, porque ele envolve todo, olha só, todo o músculo. Então, eu vou fazer como? Eu vou tracionar e agora, ó, eu vou deslocar. Eu desloco, mas sem fazer esse movimento. Eu mantenho e eu faço, e eu vou descendo para fazer essa liberação transversal de quadríceps. Fiz a liberação, depois eu volto. Aqui eu vou aumentando a tensão. Então, a região mais dolorosa é a próxima do joelho, tá? Então, ó, aqui eu deixo maior, porque é uma área maior. Aqui eu deixo uma área menor, porque senão ele fica sem tensão. E aí eu começo a liberar. Liberação transversal de quadríceps, usando um acessório simples para fazer isso. Aí depois você chega na patela e aí você começa, ó, de baixo para cima e de cima para baixo. Então, de baixo para cima, como se a faixa fosse entrar embaixo da patela. Então, ó, tensiono e de baixo para cima, de cima para baixo. E como que é a frequência disso? Ó? A gente faz de um lado para o outro, conta um procedimento. Então, eu faço 10 procedimentos. Superior, inferior. E depois em diagonal, ó, na lateral. Diagonal na lateral. Diagonal na lateral superior. Depois diagonal na lateral inferior. Diagonal. Superior, tracionando a patela para baixo. Inferior, tracionando a patela para cima. Diagonal superior esquerda, diagonal superior direita, diagonal inferior direita, diagonal inferior esquerda. É essa liberação que a gente faz inicialmente. Fiz essa liberação, ótimo. Comecei a gerar mobilidade facial do quadríceps. Aí eu mudo e agora eu vou fazer uma liberação com o rolo, usando o próprio peso do corpo. E isso é incrível, como gera uma liberação extraordinária. Então, olha só, como que a gente faz? Eu uso os dois rolinhos. Então, olha só, eu uso os dois rolos e aí, ó, o movimento é de deslizamento desde a região superior do ilho-psoas até a região suprapatelar. E aí, o que eu não posso fazer agora é descarregar na minha lombar, ó. Ativa os músculos do centro e aí começa no deslizamento. A priori pode ser dolorido, só que como eu já fiz a liberação com a faixa, ele passa a ser mais desconfortável. Mantenha o joelho em extensão
para que o quadríceps fique em relaxamento máximo. Em relaxamento máximo eu consigo mobilizar mais a face. Então eu libero. Essa liberação anterior, e aí eu posso fazer a liberação, ó, lateral de um lado, mais lateral do outro. Então, eu faço uma liberação de 10 movimentos crânio-caudal, depois látero, lateral. Liberei isso aqui, vou para o segundo momento, que é ganho de espaço. Então, ter o rolo aqui, partido ao meio, é estratégico para a gente ter maior área de liberação miofascial. Então, eu gosto muito. Se eu quiser usar ele junto, é só fazer aqui e eu uso ele juntinho, tá bom? Olha só, fiz essa liberação. Agora, meus amores, eu vou para a parte de ganhar espaço intraarticular. Para ganhar espaço intraarticular, o que eu preciso? Eu preciso flexibilizar essa musculatura anterior. Então, eu preciso gerar hipertrofia longitudinal do quadríceps para aumentar o espaço e a mobilidade patelo-femoral e fêmuro-tibial. Como eu faço isso? Não adianta fazer simplesmente movimento de alongamento de quadríceps, porque a gente chama de alongamento passivo. Eu preciso gerar um alongamento ativo através da hipertrofia de antagonista. É isso que a gente vai fazer agora. Hipertrofia de antagonista. Como que a gente faz isso, meus amores? Então, eu vou mostrar agora como a gente faz hipertrofia de antagonista usando o Magic Circle, a Overball e o rolo, ok? Então agora a gente vai usar o Magic Circle para a gente aumentar o espaço intraarticular e gerar hipertrofia de cadeia posterior. Então, olha só. Usa bem na região posterior. Então, olha só. Posição inicial aqui. Nessa posição aqui, eu vou fortalecer isquiotibiais, gerando uma inibição recíproca de quadríceps. Então, eu vou inspirar e eu vou pressionar. Pressiona a força de isquiotibiais, você pode segurar aqui. Força de isquiotibiais máxima e tem que ser contração submáxima. Quanto mais embaixo aqui, maior vai ser o braço de alavanca. Então, eu tenho maior vetor de força. Então, ó, força, força, contrai, ativando a musculatura e pensa na inibição de quadríceps. O quadríceps está sendo flexibilizado. Então, eu estou gerando hipertrofia longitudinal de quadríceps. Produção de óxido nítrico aqui, né, meus amores? Mas olha só. Inspirou e... Muito bom. Eu posso fazer aqui nessa posição. Eu posso descer aqui. E aí, ó, quando eu faço maior flexão aqui, eu inibo mais a ação do reto femoral. Então, eu trabalho mais alongamento da porção extensora do joelho. Aí, agora que eu vou estendendo aqui, e aí eu começo a ter alongamento mais total do joelho, desde o reto.
Muito bom. Flexão, ação de isquiotibiais, inibição recíproca. E aí agora eu aumento a flexibilidade de isquiotibiais. Por quê? Contração submáxima, relaxamento do músculo pela ativação de OTG, e aí eu aproveito para hipertrofia longitudinal de isquiotibiais. Pressiona, força na esforçada. Pensa na inibição de quadríceps e na ativação de isquiotibiais. Contração submáxima, quando começar a entrar em fadiga, alongamento, hipertrofia longitudinal. Muito bom isso aqui. Eu vou usar isso aqui. Agora, eu vou liberar. Então, eu já fiz a liberação. Agora, eu vou fazer a liberação com alongamento de quadríceps. É diferente do primeiro. O primeiro eu fiz só liberação. Agora eu vou fazer. E aí, meus amores, eu posso usar isso aqui, ó. Então, agora sim. Olha só que legal. Eu vou fazer o movimento de deslizamento e força de isquiotibiais. Então, com isso, o que eu faço? Com isso, eu estou aumentando a flexibilidade de quadríceps. Só que isso não de forma passiva, mas de forma ativa. Isso daqui é o ideal. Eu aumento a ativação de isquiotibiais, flexibilizo o quadríceps, aumento o espaço patelofemoral e tíbio e patelofemoral e fêmuro-tibial. Se eu quero alongar também ilho-psoas, então, ó, inspirou, aí sim, eu tenho liberação miofascial, alongamento de todo o compartimento biarticular do joelho, que é quadríceps, usando o reto femoral. Inspirou e usando os dois rolos para ter uma área maior. Isso daqui, meus amores, é reabilitação inteligente, onde eu uso os princípios neuromuscular para gerar resultados. Eu uso inibição recíproca, contração submáxima, eu uso liberação miofascial, eu uso conexão mente-músculo durante todo esse processo de reabilitação. Toda vez que ele estiver fazendo o exercício, eu reprogramo o cérebro. E aí, o que a gente está fazendo agora? A gente está fazendo hipertrofia longitudinal, ganho de espaço intraarticular e hipertrofia radial. Muito bom. A gente ganhou espaço de forma ativa e isso é extraordinário. Aumento de espaço. E agora eu vou fazer o trabalho de maior hipertrofia. Então, eu usei hipertrofia aqui e ganho de espaço e de flexibilidade. Agora a gente usa exercícios funcionais em bipedestação para reabilitar padrão motor. Então, vamos lá para o exercício de padrão motor em bipedestação. Então, meus amores, antes de bipedestação, a gente faz esse padrão motor em sedestação. A gente vai usar a bola para começar a descarregar, a gerar impacto no joelho e ganhar espaço intraarticular. Como que a gente vai fazer isso? Então, eu vou me posicionar, eu vou trazer o joelho bem para próximo da bola, eu vou sentar lá atrás, ok? Então, eu vou sentar aqui atrás
E aí agora eu vou deslocar para frente, descarregando o peso parcial no joelho, porque eu estou sentada, então o peso está sendo descarregado parcialmente e eu estou ganhando amplitude de movimento. Mas aí você fala, eu estou passando da linha do hálux. Não tem problema, porque eu não estou descarregando o peso, eu estou sentada. E isso, cadeia cinética fechada, é excelente. Então, ó, se eu ficar de lado aqui para vocês verem melhor, olha só, meus amores, aqui ó, nessa posição onde eu descarrego parcialmente o peso na articulação do tornozelo e do joelho. Então, inspirou e ó, vai ganhando amplitude de movimento no joelho, mobilizando o patelo femoral. E uma coisa muito interessante desse padrão motor é que eu estou pressionando a bola. Então, eu estou fazendo uma ação de isquiotibiais. Então, eu fortaleço isquiotibiais e inibição recíproca de quadríceps, aumento do espaço patelo-femoral e ganho de flexibilidade de quadríceps. Então, nesse movimento aqui, eu uso a bola como uma resistência para isquiotibiais e como um facilitador de ganho de flexibilidade de quadríceps e de mobilidade de joelho. Então, ele diminui a sobrecarga. Então, se eu estivesse em pé para fazer isso, não seria legal. E se eu fizer deitado, eu posso fazer isso? Posso. Mas o legal de fazer isso sentado é a distribuição de carga. É a distribuição de carga e o trabalho já proprioceptivo. E aí eu posso agora, ó, mudar aqui, ó, rotação externa. E aí agora eu faço o mesmo movimento, aproxima da bola e aí eu potencializo cadeia interna. E agora trato o ilho tibial, tensor da face lata, rotação interna de quadril. E aí eu posso trabalhar, ó, lateral, propriocepção, descarga de peso, anterior, descarga de peso, lateral, e aí fazendo a descarga, ó, e ganho de amplitude sem sobrecarga, porque eu tô sobre a bola. Esse exercício usando o método PMP, contração submáxima, gerando memória celular, recrutamento máximo, produção de MGF, de óxido nítrico, usando propriocepção, tirando carga, ganhando espaço, ganhando comprimento, é sensacional. Então, você faz o movimento anterior alinhado, depois com rotação externa, depois com rotação interna e depois o movimento de deslocamento lateral. Ok, meus amores? Esse exercício é incrível, vocês vão usar e vocês vão ver o resultado da memória celular, da hipertrofia longitudinal e radial que ele promove. Agora eu vou mostrar em bipedestação, ok? Agora, meus amores, a gente vai fazer um trabalho em bipedestação. Então, olha só, prende a faixa em algum lugar, numa barrinha, na mesa, em qualquer lugar, e aí você prende aqui no ápice. O trabalho que a gente vai fazer é de diagonal. Então, olha só, que eu vou fazer isso aqui, ó. Um trabalho de diagonal, reabilitando, e aí, ó, o que eu vou fazer aqui? Que trabalho? Então, eu vou fazer um trabalho de quadríceps, só que um trabalho em diagonal. Então, ó, inspirou, cadeia cinética aberta, cadeia cinética fechada, ó. Tríplice flexão, tríplice flexão. Inspirou, você pode colocar um suporte em diagonal. Depois, ó, esse trabalho em diagonal. Em diagonal com a faixa. Em diagonal com a faixa. Rotação interna,
rotação externa. De frente aqui, ó. Rotação externa, rotação interna. E aí a gente consegue fazer esse trabalho de, ó, cadeia cinética fechada. Cadeia cinética fechada. E aí eu tenho uma descarga já com a resistência usando a faixa elástica. Simples assim e extremamente eficiente. Com esse repertório, a gente reprograma o músculo, a gente gera hipertrofia, a gente repopulariza o músculo com novos núcleos, com núcleos maiores, com a memória sem dor. É isso que eu espero que vocês comecem a aplicar nos pacientes e gerar uma fisioterapia diferente, resultados diferentes, reprogramação muscular usando o método PMP. Então, eu quero começar um negócio do zero, eu quero potencializar o meu negócio. Não é milagre, é método. Então, meus amores, espero vocês na aula que vai ser liberada sexta-feira. A aula de lombar está imperdível. Vocês vão entender como que é o circuito estabilizador e as polêmicas sobre o transverso do abdômen, ativo, não ativo, como fazer isso e quais as principais disfunções que eu tenho na lombar que eu posso reprogramar. 40% vai ser sexta-feira. Beijo pra vocês. Tchau, tchau.